Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um momento de culto ao Senhor. Deus é eterno, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Abençoa este momento mais uma vez, eu te peço. Que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia seja sobre nós. Abençoe, Pai, todo aquele que participar, todo aquele que ouvir, ó Pai querido, aquilo que o Senhor vai nos dizer esta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Afasta-nos, ó Pai querido, de todo mal, de todo tipo, Pai, de armadilha maligna, em nome de Jesus, ó Pai querido. Cerca-nos, ó Pai querido, em nome de Jesus, com muralhas de fogo. E desfaça, Pai querido, em nome de Jesus, toda obra contra as nossas vidas, contra a nossa casa, a nossa família e contra todos aqueles que de alguma forma estão ligados, ó Pai, a este ministério. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você tiver algum pedido de oração para enviar, você pode enviar ao final. Eu vou fazer a oração, tá? Vou só dar uma invertida hoje. E hoje eu quero falar sobre não desista, né? Não desista. Então, a minha palavra de hoje para você é não desista. E a gente vai falar um pouco da situação até do Brasil, das coisas que nós estamos vivendo aí e que estão afetando a nossa vida. Eu vou repetir um texto que eu li logo quando começou a pandemia. Eu li esse texto que está lá em Isaías, capítulo 26, a partir do verso 20, que diz assim: Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Naquele dia, o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Amém? Então esse texto eu ministrei sobre ele bem no começo da pandemia. E quais os entendimentos que esse texto me trouxe? De que toda essa situação que está acontecendo no mundo em relação a esse vírus, a Covid-19, tudo isso que está acontecendo tem a mão de Deus. Eu vejo isso mais como um juízo de Deus do que uma ação maligna. Eu vejo todos esses problemas que nós estamos enfrentando por causa do Covid, mais como a mão de Deus pesando sobre nós do que uma ação de batalha do inimigo querendo prejudicar alguém. Se você acompanhar, você vai perceber que mesmo no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, mais especificamente aqui no Brasil, vocês veem que o Brasil ele está passando por uma grande mudança. As coisas que antes estavam escondidas, muitas delas estão ficando bem claras. Então a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, o nível que está a corrupção. Nós vemos lá pessoas que estão na política e que estão envolvidas com verdadeiras gangues, né? As famosas gangues do Cabral, e que estão lá participando neste momento de forma ativa para concorrer novamente a um posto, a um cargo político, né? No caso agora dos prefeitos. Nós vemos aqui em São Paulo que nós temos aí concorrendo um partido de direita e também um partido que a gente chama de extrema esquerda,
né? Mas é um partido de esquerda. E nós vemos que nisso tudo, e que está sendo trazido à tona, todo o mal que os partidos de esquerda fizeram no Brasil, muita gente que se diz que é de direita, mas usam camiseta vermelha por baixo da roupa, ou seja, são sanguessugas e são também corruptos e que pertencem a essa agenda né, do comunismo, a agenda da liberação de aborto, da destruição da família tradicional, da liberação de drogas. Nós vemos que agora está mais claro do que nunca de que nenhum cristão deve participar de qualquer tipo de partido comunista e nenhum cristão deve votar em partidos comunistas. Ah, pastor, mas eu não gosto do outro lado também. Se você não gosta do outro lado, faz o que eu já fiz algumas vezes. Você não precisa votar do outro lado porque você está votando do outro lado. Você vota no outro lado para, na verdade, votar contra o comunismo e a esquerda. Então, nós não votamos em partidos de PCdoB, PT, PSOL, PSTU, nós não, PSO, nós não votamos em nenhum partido que se declare de esquerda. Por quê? Se ele se declarou em ser um partido de esquerda, você nem precisa entender isso muito bem, mas se ele se declarou como partido de esquerda, então você não precisa se preocupar em querer saber mais nada sobre eles. Por quê? Porque todos eles têm praticamente a mesma agenda. Vai jogar os negros contra a polícia, vai jogar a polícia contra os negros, vai jogar os negros contra os brancos, vai jogar os brancos contra os negros, vão querer que qualquer tipo de pedido de uma mulher para abortar no hospital seja aceito sem que ninguém questione nada, sem que ninguém pergunte nada, sem contar os escândalos de corrupção que estão por trás dos comunistas. O problema é que a corrupção não está só atrás dos comunistas. Então, nós estamos no momento, como diz o texto aqui, pois a terra não esconderá mais dos que foram mortos. É um juízo de Deus que ele está dizendo assim, fica na sua casa, então aguenta mais um pouquinho ainda. Fique na sua casa, tranque as portas da sua casa. E ele fala assim, por quê? Porque Deus está julgando a terra. Deus está fazendo com que a humanidade ela sofra as consequências daquilo que ela mesma tem procurado. Então, quando a gente procura fazer aquilo e segue aquilo que é radicalmente contra a palavra de Deus, então você vai perceber que se a pessoa faz isso, então você vai perceber que aquilo que ela recebe de volta é simplesmente colher aquilo que ela plantou. Então, tenta fazer essa separação. Agora, eu sei que hoje vai parecer bem político, mas, gente, a igreja precisa tratar disso também. Hoje nós conhecemos e sabemos que nós temos um STF que ele é praticamente de esquerda, ele é praticamente comunista. Então, os juízes, vocês vão ter ali juízes que são a favor da legalização de drogas, vocês vão ter juízes que são a favor, a maioria deles, a favor da ideologia de gênero, sem colocar nenhum tipo de vírgula, nenhum tipo de exceção. Vocês vão perceber que a nossa corte, ela está toda ela envolvida diretamente com a esquerda. Vocês vão perceber que a maior parte dos nossos senadores, eles estão envolvidos com o comunismo. Vocês vão perceber que a maior parte dos nossos deputados federais estão envolvidos com o nosso comunismo, ainda que não estejam num partido de esquerda, mas eles também vão pela mesma agenda. Vocês vão perceber que em todos os poderes, principalmente nos últimos 16, 18 anos, vocês vão ver que a esquerda e o comunismo, eles tomaram conta do nosso país. E o problema maior nisso tudo é que
quem elege os deputados federais e quem elege os vereadores, quem elege os senadores, quem elege os presidentes desse país, somos nós. E por falta de entendimento e por falta de sabedoria, muitos de nós estamos neste momento, sendo como cristãos, estamos sendo perseguidos e muitos de nós estamos sofrendo. Estão fechando portas para cristãos de emprego. E os que estão empregados, eles estão mandando, muitas empresas estão mandando embora só pelo fato de saber que você é cristão. Vocês precisam entender que existe todo um sistema preparado, existe um sistema armado que ele é contra o cristianismo. Então, qualquer pessoa que se mostrar contra a ideologia esquerdista, qualquer pessoa que declarar que é contra isso, elas vão passar por perseguição. E aí, o que é a saída para alguns? Então eu vou convergir as minhas ideias, vou convergir os meus pensamentos para que eu me encaixe na ideologia, para que ninguém me tire. Então, as empresas, quase que a maioria, sem saber, elas entraram no movimento comunista e agora elas se tornaram, em boa parte delas, também comunistas. Elas defendem agendas que elas nem sabem por que estão defendendo. Elas colocam questões lá que, gente, todos nós devemos ser tratados de forma igual. Ninguém está falando mal disso. Todo mundo deve ser respeitado. Todo mundo tem que ter direito à justiça. Mas nenhum grupo entre nós deve ser um grupo especial. E se você prestar atenção, estão querendo tornar alguns grupos especiais. E nós não podemos aceitar isso. Então todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas e todos nós às vezes sofremos por escolhas que nós fizemos ou que a maioria fez. Nós não podemos permitir que o inimigo tenha legalidade, ou seja, a gente não pode tornar legal a ação dele. Quando eu escolho o comunismo para cuidar de uma nação, eu estou dando legalidade para o inimigo agir. Eu ouvi uma frase esses dias de que tem um livro até que mostra uma serpente enrolada lá no Congresso Nacional e que muitos indicam que seria Leviatã ou um principado de corrupção, mas o fato é que tem tanta coisa podre no nosso meio político brasileiro que hoje fica difícil a gente conseguir separar, mas pelo menos ideologicamente a gente pode separar, ou seja, tudo que é esquerda já está fora, mas não é só tirar a esquerda da frente, você precisa olhar naqueles que se dizem centro, que para mim quem é de centro não está dizendo que eu posso ir para um lado ou para o outro, para mim é isso, mas você precisa olhar que mesmo aqueles que se dizem de centro, ou de direita, ou de extrema direita, seja lá o que for, você precisa entender o que é que ele defende, se ele vai defender a tua casa, se ele vai defender a tua família, se ele vai proteger o teu filho. Então, eu ouvi uma frase que diz que o ovo dessa serpente é a educação. Eu estou tentando passar um pouco daquilo que eu aprendi. Eu estou tentando passar um pouco para vocês de que muitas coisas que estão acontecendo, eu e você podemos mudar. Nós não podemos ser colegas ou ter amizades com programas que vão destruir a minha casa e a tua casa. Daqueles que ridicularizam Jesus Cristo. Não deixem que falem mal do teu Deus. Agora o Fábio Pochá disse que se Jesus voltasse esses dias, ele voltaria como um gay ou como um travesti. Isso a gente não pode admitir, você não pode aceitar uma coisa dessa. Porque são os esquerdistas que querem ridicularizar a nossa fé. Eles nos chamam de fanático. Eu não sou fanático, eu sou cristão. Eu não sou fanático, eu sigo a palavra de Deus, eu sigo a Bíblia. E a palavra de Deus, você só tem uma ideia de como o mundo foi formado por causa da Bíblia. Se não fosse a Bíblia, você não ia ter ideia nenhuma. Então, a gente precisa
pedir orientação a Deus, sabedoria a Deus, para que a gente não esteja sendo cristãos e abraçando causas e abraçando ideias que destroem a nossa casa e destroem a nossa família. Você precisa ser cristão aonde for. Se algum dia se impedirem a gente, em algum momento, se alguém impedir você em algum lugar de simplesmente se revelar como cristão, é porque esse lugar não é para você. Porque nós não podemos esconder quem nós somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e jamais vamos esconder quem é nosso Pai. Porque nós não podemos ter vergonha de Jesus Cristo, não podemos ter vergonha de Deus. Eu não posso fingir ser o que eu não sou. Eu não posso fingir que eu aceito o que eu repudio. Então eu não posso aceitar aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus não deixa e não quer que entre na nossa casa. Então nós devemos proteger a nossa família sim. E entenda, no mesmo texto que Deus diz que está tudo ficando claro, está tudo vindo à tona. A gente pega lá a lista da Odebrecht, a gente descobriu que durante o tempo do comunismo aqui no Brasil, quem mandava no Brasil era uma empresa chamada Odebrecht. E ela pagava para todo mundo. O problema é que nós temos um problema até maior, na minha visão, do que o comunismo, que é a corrupção. Porque com o dinheiro a Odebrecht comprou tanto gente que se diz de esquerda como gente que se diz de direita e de centro. Ela comprou todo mundo. Celso Russomano não ganhou a eleição, não foi para o segundo turno em São Paulo, porque ele tirou foto com Dilma, tirou foto com Temer, tira foto com Fernando Henrique, tira foto com Bolsonaro. Quais são os seus princípios, né? Quais são os seus princípios? Quais são os teus valores? Porque uma coisa não se mistura com a outra. Então a mão de Deus tem pesado mesmo, e não só no Brasil, gente, tem pesado no mundo inteiro. Tem pesado no mundo inteiro. E a gente sofre por causa disso. E vem um peso sobre nós por causa disso. E nós passamos dificuldades financeiras por causa disso. Porque o Brasil era para um país para estar muito melhor. Ele não está porque tem muito bandido. Tem muito corrupto. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou dizendo que é corrupção só lá em cima, não. Nós fazemos corrupção desde o berço. Sabe quando você entra no supermercado com a sua filha e ela rouba uma bala, ela pega uma bala e você não faz a tua filha voltar no supermercado para devolver a bala que voltou? Pronto, você já ensinou que se ela conseguir pegar e ninguém vê, tá feito. E aí você já está treinando a sua filha, o seu filho, para que ele também seja um corrupto. E a gente, quando faz as coisas erradas diante dos nossos filhos, nós estamos ensinando os nossos filhos a também serem corruptos. A Bíblia diz, João Batista lhe disse para um soldado, ele falou assim, olha, pare de ser corrupto. A Bíblia diz lá em Zaqueu que Zaqueu ele devolveu todo o dinheiro que ele tinha roubado. Né? A Bíblia ela veio para salvar todas as pessoas, incluindo os corruptos, mas ela vem pedindo para a gente parar de fazer a corrupção. Então é muita corrupção. Né? São muitos os nomes que estão na lista da Odebrecht, que a gente ficaria um tempão aqui citando nome por nome, apelido por apelido. O presidente da Câmara está com o nome lá. Ex-presidentes estão com o nome lá, gente do PSDB está com o nome lá, gente de direita que deveria, entre aspas, trazer aqui o que a gente chama de retidão. Mas quantos estão envolvidos? Quantos metrôs estão parados porque não sai? Porque tem gente roubando e gente tirando a vantagem em Rodoanel. Quanto se roubou para fazer o Rodoanel? Por que na cidade de São Paulo não tem mais metrô? Por que não chega metrô no ABC? Por que a nossa infraestrutura não é melhor? Porque a gente não tem médicos dignos? Porque, gente, nós demos legalidade e as trevas, elas entraram desde o mais baixo nível aqui no Brasil até o mais alto nível, e eles tomaram conta. E a oração que nós devemos ter como igreja é: Deus, em nome de Jesus, destrua esse principado, acaba com esse poder das trevas e todos aqueles que alimentam esses espíritos, que alimentam essas pessoas que fazem o que é mal.
Agora, nós, como cristãos, não podemos aceitar em querer estimular o voto em pessoas que são de esquerda ou que a gente já sabe que são corruptas, que vão roubar aquilo que é nosso, que vai destruir aquilo que é nosso, vai destruir os seus valores e os seus princípios dentro da tua casa. A ministra Damares, essa semana, ela falando que havia uma discussão entre os nossos líderes políticos para que praticamente legalizassem a pedofilia. Legalizassem a pedofilia. E eles querem votar para que criança a partir de 10 anos já não seja considerado pedofilia. Mas é uma criança que não consegue discernir sobre essas coisas, que não tem entendimento, que não tem malícia, não tem nada. Eles estão discutindo isso lá dentro. Já tentaram colocar para votar 12 anos, mas por trás estão discutindo com 10 anos. Eles estão falando dos meus filhos e estão falando dos teus filhos. E aí não tem como você escapar, porque quando uma coisa vem para o mundo todo, quando é uma lei feita para um país inteiro, você que é cristão vai acabar sofrendo. Então por isso que a gente não pode ficar quieto agora. Por isso que você precisa deixar bem claro quais são os teus valores. Ah, pastor, mas como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? A Bíblia vai dizer para você. A palavra de Deus. Então, nessa frase que eu ouvi, em que na serpente, né, o ovo dela é a educação, presta atenção quantas vezes as minhas filhas chegaram aqui com livros, tinha livro que ensinava as minhas filhas a fazerem bruxaria, aqui em São Caetano do Sul. Tem livros didáticos, dizem que são didáticos, que tem aqui nas escolas, ensinando a fazer bruxaria. Imagina os livros em São Paulo. No Brasil todo está assim, porque eles tentam envolver todos na mesma temática. O Ministério da Educação tenta dar um norte para o Brasil inteiro. Quantas pessoas acham que Paulo Freire é alguém inteligente? Não é alguém inteligente, é alguém satânico. Que querem ensinar as nossas crianças não a serem obedientes à liderança. Eles querem ensinar as nossas crianças a não aceitarem nada, a fazerem parte de movimentos de MST, a invadir casa dos outros, a pegar aquilo que o outro suou para ter. Qual o parâmetro bíblico que a gente tem para isso? E agora as pessoas querem simplesmente, não, mas a pessoa mudou, eu acho que vai ser diferente. Não, aquilo que a pessoa segue como bandeira dela, ela não vai abrir mão por sua causa, a não ser na época de eleição. Então como que pode os nossos filhos irem para a escola e eles querem ensinar a área sexual para os nossos filhos, mas isso é responsabilidade dos pais e nunca foi uma responsabilidade do professor. Tem material que foi distribuído em escolas que ensinavam as crianças pequenas a se tocarem. E é tudo ao contrário do que a gente ensina aqui em casa. Não deixe que ninguém toque, aí vai para a escola todo mundo tocando um no outro. Gente, isso são coisas que acontecem agora, mas como diz aqui, pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Ei, o Senhor, Ele está trazendo as claras. O Senhor está trazendo as claras. Ele está revelando tudo que há de obscuro que existe nesse país. E a igreja não pode se calar. Eu vi igrejas que colocaram a ex-presidente Dilma lá no palanque, lá no púlpito da igreja para falar. Isso, você deixa ela falar hoje. Amanhã, quando ela tiver com poder, ela fecha a porta que você abriu, a não ser que você esteja ali alinhado com ela. Então, nós precisamos repensar o que é que nós somos. Porque se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, alguma coisa então está gravemente errada. E aí você fica reclamando. E porque você está reclamando, agora você quer mudar. Ah, não, eu acho que se tivéssemos um outro presidente ia ser melhor.
Desde quando? Qual foi o presidente que disse claramente que era contra o aborto? Qual foi o presidente que disse claramente que não pode ser mudada a Constituição da família? Qual foi o presidente que disse que nada precisa mudar para que homossexuais sejam protegidos? Porque merecem ser protegidos sim, mas não serão endeusados. São pessoas comuns como eu e você, porque então eu vou ter um privilégio melhor do que você? Tudo que o comunismo faz é querer proteger minorias, mas a proteção deles é dividir uma nação. Porque quanto mais a gente divide as minorias, mais a gente vai ter guerra, mais o Brasil vai ficar desestruturado. E aí hoje você fala, pastor, mas não vejo tanto problema e não é problema meu. Não, não é problema meu, até é o problema entrar na tua casa, até o problema entrar na igreja, quando o pastor que se rejeitar a fazer um casamento entre seres do mesmo sexo, quando ele for para a cadeia. Quando ele for para a cadeia, aí você vai querer, mas talvez já seja tarde demais, quando você quiser levantar para fazer alguma coisa. Então a gente precisa decidir, nós somos sempre pela vida, nós amamos todas as vidas, independente do comportamento delas, independente do que elas querem ser, mas não quer dizer que eu vou aceitar o comportamento errado como um padrão de normalidade, porque isso não existe. E você não pode deixar que isso aconteça. Então a pessoa, é como alguém que pintou o cabelo de roxo. A pessoa pode pintar o cabelo de roxo? Pode, lógico que pode. Você pinta o seu cabelo do jeito que você quiser. Ah, mas eu ando na rua, fica todo mundo olhando. Lógico, você pode pintar o cabelo de roxo, mas entenda que o cabelo roxo não é normal. Ninguém nasce com cabelo roxo. Então é essas divisões que nós fazemos. Você pode fazer o que você possa. Eu posso ser ladrão? Pode. Vai lá, assalta. Faz o que você quiser, mas não venha querer que eu engula que ser ladrão é normal, porque não é. É pecado. A Rede Globo, no Globo News, ela fez uma matéria inteira de muitos minutos falando de que pedofilia é uma doença. Gente, se você acreditar que pedofilia é uma doença, fica tranquilo, em poucos anos não vai existir mais pecado. Ah, ladrão, não, isso é uma compulsividade, isso é uma doença, deve ser tratado por um psicólogo. Ah, gosta de criança, não, isso aí é uma doença, deve ser tratado com um médico, deve ser tratado com remédios. Então vai acabar pecado. Alcoólatra, não, é uma doença, deve ser tratado com remédios, porque tudo vira doença. Então, se tudo virar doença, o que eles estão tentando fazer? Nada mais vai ser pecado. Se tudo virar doença, nada mais vai ser pecado. E aí cabe a mim e a você. Nós temos que ir para a palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus diz que é, então vai ser. Aquilo que a palavra de Deus diz que é, vai ser para sempre. Eu quero que você entenda, eu não sou dono da razão. E não conheço a Bíblia do jeito que eu gostaria de conhecer. Mas o pouco que eu conheço da palavra de Deus me dá entendimento para isso. E eu sei que muitos cristãos hoje estão sofrendo, de uma forma ou de outra, estão sofrendo. A Bíblia diz lá em Jeremias 45, de 1 a 5, diz assim: foram essas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, Deus está falando com Baruque sobre o que Baruque está dizendo. Baruque, você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda a terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Sabe,
Às vezes a gente, todos nós, ou a maioria de um povo, escolheu algo, todo o restante vai sofrer. Todo o restante vai sofrer. A gente acha que pastor, se eu pecar, fizer o meu pecado escondidinho, ninguém está sabendo, eu não prejudico ninguém. Isso eu aprendi, que todo pecado é relacional. Tudo que você fizer de errado vai atingir alguém. Aí Baruch está falando, Baruch está querendo discutir aqui com Deus, Senhor, mas se eles aqui estão fazendo coisas erradas e eu estou aqui sofrendo, Deus está falando, mas você quer ser tratado diferente se você está no meio do povo? Se você faz parte dessa sociedade, você está querendo ser tratado diferente? O Senhor está dizendo assim, mas eu quero que você saiba que eu estou guardando a tua vida. E você já deve ser grato porque eu estou guardando a tua vida. A chuva vem para todos, o sol vem para todos. Os tempos difíceis também virão para todos. Quando Deus pesa a mão sobre um lugar, virá sobre todos. Quando Deus falou no tempo de Eliseu e no tempo de Elias, que ambos passaram por períodos de fome, todos eles estavam envolvidos nesse período de fome. O profeta passou por aquele momento de fome. O profeta passou por aquela dificuldade. Nós, profetas, passamos por essa dificuldade. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a este mundo. Todos nós estamos sujeitos a este mundo. Você também está sujeito a este mundo. Deus, Baruch, ele foi tentar dar uma intimidade em Deus. Deus, é o seguinte, se não melhorar a coisa aqui pro meu lado, eu vou desistir. E ele chegou a declarar, eu desisto. O Senhor aumentou a minha tristeza, aumentou o meu sofrimento, queridos. Quando nós decidimos falar o que é verdade e decidimos seguir a palavra de Deus, muitas vezes vai causar tristeza para você e vai causar sofrimento para você. Simplesmente porque você segue Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, perseguiram a mim, quanto mais a vocês que são os meus discípulos. Então, nós seremos perseguidos sim, seremos marcados sim, seremos rejeitados, seremos muitas vezes rejeitados, e muitas vezes seremos rejeitados pelo próprio povo de Deus. Rejeitados pelo próprio povo de Deus. Então Baruch está dizendo, eu desisto, Deus falou, tá bom, mas não vai mudar, você vai continuar na tristeza e no sofrimento, até que eu resolva tudo que eu quero resolver com a humanidade, e eu não vou tratar você de forma diferente, e você tem que aguentar, precisa aguentar, e continuar com a sua fé em Jesus Cristo, sendo grato a Ele, porque pelo menos vivo você está. Amém? Dureza hoje, né? Amém? A vida que você tem é o suficiente, conforme esse texto aqui, a vida que você tem, o fato de você estar respirando é o suficiente para você ser grato a Deus. E essa é uma palavra para mim, é o suficiente para eu ser grato a Deus. Apesar de muitas vezes toda a tristeza, apesar de todo o sofrimento, apesar de estar cansado, Baruch disse assim, eu estou cansado de gemer e não conseguir descansar, apesar das vezes a gente não conseguir dormir direito, preocupado com as coisas, apesar de que a gente muitas vezes já acorda cansado, o Senhor está falando assim, ainda assim eu quero que você seja grato, aprenda a discernir os tempos, esse tempo é um tempo de dificuldade. Esse tempo é um tempo de luta. Este tempo é um tempo de perseguição. Este tempo é um tempo de inimigos se levantando contra você. E o Senhor está falando assim, mas eu preservo a tua vida. Só não desista. Então não desista. O ser humano, ele montou todo o cenário nacional que está fazendo com que a gente sofra hoje. Eu posso dizer até o cenário mundial que está fazendo com que eu e você estejamos em sofrimento hoje. E o Senhor está falando assim, eu sei que não está fácil para você, eu sei que você não aguenta mais ficar em casa, eu sei que você não aguenta mais o desemprego, eu sei que você não aguenta mais a humilhação, eu sei que você não aguenta mais usar a mesma roupa, eu sei que você não aguenta mais não poder ir nos lugares que você gosta, eu sei que você não aguenta mais não poder comprar o que você quer, eu sei que você não aguenta mais as palavras que você tem escutado e tem ouvido,
Eu sei que você não aguenta mais ficar dentro deste quarto. Eu sei que você não aguenta mais ficar se sentindo preso. Eu sei que você não aguenta mais esse cansaço que você tem sentido e não tem descanso para o seu corpo, que você está como Baruque. Você não para de gemer. Eu sei que você não aguenta mais um monte de coisa, mas Deus está falando, não diga o que Baruque Deus não disse, não declare, não saia da sua boca, eu desisto. Tire esta palavra da tua boca. O Senhor está declarando para você com todas as letras, não desista. Não desista e não venda os teus princípios porque você está triste e porque você está em sofrimento ou porque você está cansado. Não abra mão dos teus princípios. Gente, o negócio é tão louco, é tão louco. Ultimamente as coisas, elas estão tão malucas. No Rio de Janeiro, eu li a história no Rio de Janeiro de um pastor que ele trabalha com produção de cigarros. Já é esquisito um negócio desse, que é algo viciante que vai matar alguém. Mas ele trabalha, ele é dono de uma empresa de cigarros. E esse mesmo pastor fez casamento lá entre dois seres do mesmo sexo. Depois a esposa desse pastor posou nua com esses dois seres do mesmo sexo que se casaram na igreja dele. Gente, e tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? A gente aceita isso e ninguém fala nada? Tem uma palavra na Bíblia que sempre me chama a atenção. Eu ainda não sei discernir. Que diz lá em Daniel capítulo 12. Que Deus diz que quando o sacrilégio terrível estiver em tal lugar, aí é o fim. Eu não sei não, viu? Ou esse sacrilégio terrível já deve estar numa transportadora, ou esse sacrilégio terrível já está sendo colocado no altar, porque o que eu creio é isso, é uma contaminação do altar. O dia que o altar for contaminado, aí acabou. E Jesus volta. Agora, o que eu me pergunto é, e os membros, você cristão, que participa de uma igreja que é comunista e que tem seguido essa agenda abortista de destruição da família, de movimento feminista. E aí, como é que vai ficar isso? Por que você permanece nessa igreja? Por que você permanece nessa igreja? Porque entenda, quando você permanece num lugar que prega contra a palavra de Deus, você está em comunhão com quem está pregando contra a palavra de Deus. É como o camarada que diz assim, ó pastor, eu estou aqui no terreiro da Umbanda, mas eu sou evangélico, tá? Vim só visitar. Uma coisa não bate com a outra. Ou você é, ou você não é. Você não pode ser duas coisas. Você não pode ter duas palavras. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo nessa igreja? Se você sabe que está trabalhando contra os princípios e valores do cristianismo. A Bíblia diz ainda para a gente, olha que interessante, como nós, inclusive os cristãos, como nós temos culpa na bagunça que está hoje. 1 Samuel 8, de 5 a 7. Eles disseram, o povo disse, olhe, falando com Samuel, olhe, você está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então, orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim, Samuel, atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Deus, nunca foi vontade de Deus que o povo de Israel tivesse um rei, uma pessoa para liderar. Porque Deus queria que o próprio Deus, que ele mesmo fosse esse rei. Portanto, você tinha lá um sacerdote, o Samuel,
alguém que cuidava da manutenção dos trabalhos sacerdotais, dos trabalhos eclesiásticos, vamos dizer assim, da época, aquele que proclamava a palavra de Deus, aquele que era o juiz. E o juiz, ele fazia o quê? Ele fazia com que a palavra de Deus fosse cumprida. Quando a gente pega a história, nós vamos ver que a maior parte das leis americanas, elas foram constituídas em cima da palavra de Deus. Por isso que é diferenciado. E veja, a vontade de Deus é que todas as vezes que entre nós tivéssemos algum tipo de dúvida, algum tipo de questão, alguma questão jurídica para entender o que é certo, o que é errado, a vontade de Deus é que a gente fosse para a palavra dele. Peraí, eu estou querendo aqui me casar com a minha filha. Então, vamos ver o que a palavra diz. Aí você vai lá na palavra, a palavra de Deus vai dizer, não se case com a tua filha. Então a palavra de Deus, ela deveria ser o norte para tudo, mas isso foi a primeira coisa que roubaram da humanidade. A palavra de Deus, ela ficava nas escolas americanas, eles tiraram a palavra. Aqui eu lembro que já teve um lugar que eu fui trabalhar que eu deixava todos os dias a minha Bíblia em cima do balcão, porque às vezes da minha mesa, às vezes na minha sala, eu deixava a minha Bíblia lá em cima, porque às vezes no intervalo, na hora do almoço, eu queria ler alguma coisa e era fácil de eu pegar para ler, mas eu percebia que as pessoas se incomodavam só de ter uma Bíblia em cima de uma mesa. Por que a palavra de Deus te incomoda tanto? Você devia se perguntar isso. Por que a palavra de Deus te incomoda tanto? Não é normal isso, é espiritual. Assim como Deus diz que está pesando a mão sobre a humanidade e ele diz que vai destruir Leviatã, faça só uma separação. Havia um monstro, que fala lá em Jó 41, era um monstro de verdade, que existia no mar. E aí, quando Deus está comparando o poder daquele principado, daquele espírito que domina, por exemplo, Brasília, o nosso Distrito Federal, então ele está dizendo assim que ele está lutando contra um grande gigante e ele precisa derrubar esse gigante, e só ele pode derrubar esse gigante. Então, quando Deus está agindo, quando Deus está colocando a mão nesse gigante, ele está quebrando muitas estruturas em volta. Eu lembro de um amigo meu, você precisa entender isso, nós sofremos por causa dos outros, nós sofremos porque algumas coisas que nós adquirimos, que nós ganhamos e que nós recebemos, às vezes algum benefício, às vezes alguma lei, ela veio direto do inferno, ela veio direto de Satanás, foi uma ideia maligna que alguém teve, como essa de pedofilia para criança de 10 anos não se tornar mais crime, como essa de pedofilia não ser crime e se tornar uma doença, isso tudo é maligno. Isso tudo é satânico, isso é ideia de Satanás soprando no ouvido daqueles que não têm a Bíblia como um padrão, que não têm a Bíblia como regra de fé, que não têm a palavra de Deus como algo a se espelhar. Então, com isso, esses poderes, eles vêm eles aproveitam toda essa adoração, às vezes inconsciente e muitas vezes também consciente, que esses atos, que essas leis dão a ele abraça, ele quer destruir, e Deus, ele está lutando contra um principado de corrupção no Brasil, e esse principado, ele está no comunismo, e ele está também em todo o centro, está também em toda a direita, está até em extrema direita. Quantas pessoas disseram que eram de extrema direita, e depois, quando a extrema direita ganhou, então essa pessoa, não sou mais de extrema direita, ou seja, ela foi de extrema direita só para chegar lá. Então tem muita cobra, tem muita gente maligna, tem muita gente traidora que está no nosso meio político, e nós precisamos inclusive incentivar e orar a Deus, falar: Deus, derruba este principado, derruba todos estes corruptos, Senhor, coloca a tua mão sobre este país, queridos. Viver bem no meio de corrupção é ir para o inferno. Nós precisamos estar no lugar em que nós estamos lutando para que a gente seja justo e para que o outro também seja justo, para que haja justiça no nosso país. E a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. E nós queremos justiça. Queridos,
Eu quero ir no açougue e não ter que ficar de olho para ver se o açougueiro vai me dar a carne que eu comprei, porque isso já aconteceu comigo. Eu comprar uma carne e quando chegar em casa abrir é outra. Eu já vi muitas vezes, e uma vez eu tive que falar assim, falei, meu amigo, essa carne eu não pedi, eu vi que você misturou com a carne que eu comprei. Não misturou sim, abre o pacote. Aí tinha uma carne roxa que ele estava tentando colocar. É quando a gente não tiver mais que pagar para as empresas, as companhias de energia elétrica, quando tudo está certo e mesmo assim ela fala, você não quer dar um cafezinho? Porque se você der um cafezinho, então eu posso instalar para você. Fala, peraí, tá com problema ou você só vai instalar minha energia elétrica se eu te der um cafezinho? Quando eu não der mais cafezinho pro guarda da Polícia Rodoviária Federal, quando eu não tiver que dar dinheiro a alguém para conseguir alguma coisa, quando eu for no posto de gasolina, eu não ter que levar lá um medidor para saber se ele colocou a quantidade certa de combustível, que não está roubando do meu dinheiro. Que eu não tenho que ficar toda hora preocupado em conferir o troco, porque eu sei que você vai me dar o troco certo. A corrupção, ela é endêmica e ela precisa parar de todos os lados. E eu sei que às vezes você está sofrendo porque alguém foi injusto com você, mas é este o ninho em que nós estamos morando. E Deus está falando para você, não desista de lutar por aquilo que é justo. Não desista da tua vida, porque às vezes as pessoas vão falar que você está errado e o inimigo, o mundo espiritual e as pessoas vão incentivar para que você se mate, para que você tire a sua vida. E eu digo para você aqui em nome de Jesus Cristo, não é você que está errado, são eles que estão errados. Então, continue, não desista, não desista. Quando em Samuel decidiram ter o rei, aí Deus falou assim para eles, então Deus disse para Samuel, portanto, já que eles querem ter um rei, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse, o rei os tratará assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem em seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveira e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele, e ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. E aí o mais impressionante, o povo se importou com o que Deus disse? Não. Não. Cada povo tem um líder que merece. Você pode estar levantando, numa eleição, você pode levantar e dar poder à pessoa que mais pra frente vai te matar. Como assim? Vai te matar. Quando você estiver no hospital e não ter vaga para você se internar, quando você precisar da polícia e ela não aparecer, e aí alguém te executar, quando você precisar de
ajuda financeira. E os bancos vão cobrar aquelas taxas enormes e vão te matar financeiramente. Porque é um sistema. É um sistema. Não é uma coisa isolada. O nosso problema não é isolado. Nós temos um sistema gigantesco que envolve todo mundo. Envolve deputado, envolve senador, envolve juízes, envolve delegados, envolve polícias, envolve militares, envolve pais de família, envolve professores, envolve estudantes sem noção, envolve empresas, envolve pequenas, médias e grandes empresas, envolve territórios, envolve riquezas naturais, envolve um monte de coisa. É um sistema gigantesco que o mundo se tornou. E só Deus pode destruir esse sistema. E aí eu sei que mesmo com todo o sistema contra você, eu creio na palavra que Deus está dizendo aqui esta noite. Ainda assim, que pareça que você esteja totalmente cercado, ainda assim o Senhor está dizendo para você, não desista. Não desista. Porque Deus vai dar uma saída para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos continuar aqui com os nossos pedidos de orações. Pela Laís, pelo seu pai, José, que inclusive está internado. Pelos seus irmãos, sua mãe. Pela senhora Hilda, que está internada, minha sogra. Pelo casamento, família, pela vida financeira, vida espiritual, saúde, do Ailson e da Luana, pela vida espiritual, saúde, e pelo dor no braço também do Éder e da Marcela, pela Laís Nunes, vida profissional e espiritual, Yara, saúde e vida espiritual, Elaine, saúde, Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual, Sera Teruco, vida espiritual, Eliane, saúde, Ailson e... esse eu já falei. Washington, saúde e vida espiritual. Cleusa, Kelly, saúde e vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual. Vinícius, saúde. Carmen, saúde. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. Mota, Elaine, Júlia e Eduardo, saúde, vida espiritual. Charlene pede oração pela Salete, Edson, saúde, e também pela Maria Diva e Vanusa, saúde. Aline, vida profissional, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual, profissional, acadêmica. Michele Loira, pela saúde da Rosemary, a madrasta. Robson e Fernanda, vida espiritual. Leila, vida profissional e espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Aleluia, vida espiritual. E a irmã Zuzu pede pela Marilene, a sua filha que está com Covid, para que Deus traga plena recuperação à vida dela. Queridos, Deus abençoe a tua vida. Que a mão do Senhor seja contigo. Que Deus te dê sabedoria sobre todas as coisas e que você não desista, apesar do sistema fechadinho contra você. Apesar que parece que tem um complô que está querendo acabar com a tua vida. O Senhor está dizendo, não começa a amaldiçoar, não começa a reclamar, não. Continua agradecendo a Deus, continua glorificando o nome do Senhor, continua crendo que Deus ele tem preservado a tua vida e assim Ele fará em todo o tempo. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida.